Olá, olá, tudo bem? Tio Júnior aqui falando. Que bom nós estarmos aqui hoje. Excepcionalmente, estamos aqui em uma videoaula, tá certo? E essa videoaula, nós vamos estar tratando também sobre um personagem, sobre alguns assuntos aqui da nossa matéria da escola do ensino religioso. Aí eu já misturando tudo. Só alguns anos que a gente vai estar junto aí, pessoal. Do quarto ano que a gente vai estar, que é 2 anos, na escola de inteligência, se Deus quiser. No ensino religioso. E hoje nós vamos, de maneira bem especial, eu quero estar orando por você, né? Agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua família, por nós estarmos aqui nesse momento, tá bom? Vamos fazer essa oração junto com o tio Júnior? Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui nesse dia, que a tua bênção se estenda sobre nossa casa, sobre nossa família, nos livre de todo mal, nos abençoe e nos faça cada vez mais sermos pessoas que fazem aquilo que é correto, aquilo que é bom. E obrigado, meu Deus, porque cada oportunidade que nós temos de estar ensinando e aprendendo, nós queremos te agradecer por isso, porque a vida sempre é um aprendizado, a vida sempre está em crescimento. Muito obrigado, Senhor, por cada aluno, por cada criança, por cada família, pela nossa escola, por cada professor, e que o Senhor abençoe a todos nós, para que sempre façamos aquilo que melhor nós podemos fazer. Muito obrigado, meu Deus, nós te agradecemos por todas as coisas e abençoe a nossa aula, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que é importante para nós, como, por exemplo, nós termos fé, né? Desenvolvermos fé. A fé é muito importante na história do ser humano, porque, na verdade, nós utilizamos vários tipos de fé. Se a gente parar para analisar, né, a gente usa fé em porções e proporções diferentes, né? A gente usa fé de diversas maneiras. Por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo e tendo fé, ou seja, acreditando que você vai ver esse vídeo e vai aprender com ele e também fazer uma atividade ou coisa assim. Eu estou gravando, acreditando que você vai ver. É um tipo de crença, né? Um tipo de fé. Outro tipo de fé é você acreditar, por exemplo, que você vai entrar no ônibus ou no carro e vai chegar no destino que você traçou, né? Que o seu pai traçou, sua família traçou para chegar numa viagem, por exemplo. Então, existe uma fé onde você também acredita numa notícia que é contada para você, ou que a manchete do jornal coloca para você, ou que você vê na internet ou recebe no WhatsApp. Tanta gente acredita, tem notícia em fake news, né? Mas a pessoa acredita, ela utiliza uma crença para absorver aquela informação que recebeu ali, seja no Zap, seja no WhatsApp, né? Seja no WhatsApp, seja no jornal, seja na internet, de modo geral, ou qualquer tipo de notícia que é dado, alguém mesmo contando para você alguma coisa, tá? Então veja bem, então, na nossa vida, então, nós utilizamos tipos de crença, né? Assim como existe a crença também da pessoa, por exemplo, acreditar em milagres, né? A pessoa acreditar é uma fé, acreditar numa fé sobrenatural, sobre o normal, né? Extraordinária. E a fé também que nós chamamos de fé salvífica. O que é isso, professor? É uma fé para a salvação, né? Segundo as Escrituras, segundo a Bíblia. Então, beleza. Então, você já está ciente aí desse emaranhado, né, de crenças e de vivência que temos de acreditar a cada dia. Dentre outros exemplos que eu poderia utilizar, utilizei isso para a gente poder caminhar aqui e entendendo sem problema nenhum. O mais interessante é que eu vou contar uma história hoje que se encontra em Mateus, no capítulo 8, versículo 6 em diante, e eu quero ler com vocês para ficar mais fácil assim a nossa, para você pegar o contexto, né, você entender melhor o contexto. E dizia assim, diz assim:
Quando Jesus, tendo entrado numa cidade chamada Cafarnaum, Jesus entrou numa cidade chamada Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião. Um centurião. Primeiro vamos entender o que era um centurião. Um centurião era um oficial romano, tá? Ele era um soldado de Roma, ele era um oficial. O que isso quer dizer? Ele era responsável, esse oficial romano, ele era responsável por 100 homens, por isso é centurião. Ele era responsável por 100 homens, onde esses homens viviam debaixo da autoridade dele. Se ele falasse qualquer coisa, eles tinham que obedecer, porque a punição de quem não obedecia um centurião podia ser diversas, inclusive uma delas sendo morte, tá? Então, ele era um centurião, ok? Deu para entender isso aí? Então, um centurião, que era esse homem que era responsável por 100 soldados, então ele tinha uma autoridade. E ele chegou, ouviu a história de Jesus, conheceu sobre Jesus, e ele gostava muito do seu servo, gostava muito do seu servo, do seu empregado. Ele era uma pessoa muito legal, muito gente boa. E aí ele foi correndo até Jesus e chegou diante de Jesus e falou assim: Senhor, o meu criado está em casa de cama. Ele está paralítico, sofrendo horrivelmente. Então aconteceu alguma coisa grave com o empregado dele, que ele era muito chegado, que ele era muito amigo. E aí ele falou assim: ele está em casa, está horrivelmente sofrendo. Jesus então lhe disse: eu irei curá-lo, tá? Mas o centurião, tipo assim, Jesus falou assim: eu irei curá-lo, como se Jesus, utilizando aqui a expressão, como se Jesus falou assim: não, pode deixar que quando eu chegar lá na sua casa, ele vai ser curado. Foi essa a ideia que o centurião percebeu que Jesus falou. E aí o que ele disse? Ele pega e fala o seguinte: o centurião respondeu assim: Senhor, eu não sou digno, olha só, hein, centurião, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Uau! Esse centurião chegou para Jesus e falou o seguinte: Jesus, eu creio, eu tenho fé que se o Senhor falar daqui agora, uma palavra para o meu servo ser curado, você não precisa nem ir na minha casa orar por ele. Só precisa só falar daqui e ele vai ser curado. Uau! Olha só, enquanto as pessoas estavam lá querendo, né, que Jesus encostasse, tocasse, ele falou assim: não precisa nem se mexer, só falar. Ele, de uma certa forma, ele entendeu a autoridade de Jesus. Ele, por ser um homem que era de autoridade, ele explica isso. Logo no contexto, ele começa a falar para Jesus. Ele falou o seguinte: eu sou também um homem que sou sujeito à autoridade, né, autoridade de César, né, o de governante da época, e sou sujeito à autoridade, sujeito à autoridade, e também tenho autoridade sobre os soldados que estão às minhas ordens, e se eu digo a este vai, ele vai, se eu digo para ficar, ele fica, e se eu digo outro vem, ele vem, e eu sei o que é muito bem, eu sei muito bem o que é ter autoridade. Então ele pega, reconhece a autoridade de Jesus, e ele falou isso assim: mas se o Senhor fizer isso pela autoridade que eu reconheço que o Senhor tem no céu e na terra, uau, você vai, o Senhor vai dar uma ordem e meu servo, ele vai sair dessa situação. Imagine como ficou. Será que como é que foi que Jesus lidou com isso, hein? Gente boa, como é que Jesus lidou com isso? Interessante, né? Porque ele pega e Jesus faz uma declaração sobre esse homem.
Ele falou assim, e olha que esse homem não era um homem assim que era religioso na época, na época não. Ele tinha ouvido falar de Jesus, começou a se interessar por isso, e quando o servo dele ficou muito doente, ele pegou então e levou, e foi até Jesus lá, para pedir auxílio a Jesus para que houvesse uma cura para o servo dele. Jesus, ouvindo essas coisas, quando ele ouviu esse homem falando, que mesmo que ele não era um cara religioso, não era uma pessoa que era dos judeus ali, sabe o que aconteceu? Jesus ouviu isso e falou o seguinte, eu estou admirado. Eu estou admirado. Todo mundo estava seguindo ali, Jesus foi e disse o seguinte, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu afirmo para vocês que nem mesmo em Israel, no meio do meu povo, eu achei fé como esta. Essa é uma grande fé. Por isso que, quando a gente está falando sobre esse contexto, olha que coisa linda sobre a lição de hoje, que é uma grande fé. Essa grande fé foi manifestada de maneira muito especial de um centurião. O centurião, por ele ser sujeito a uma autoridade superior e ele ter também pessoas debaixo da sua autoridade, ele entendeu que no nível espiritual a maior autoridade naquele momento que estava ali era Jesus. Olha que forte, né? Muito interessante isso. Então ele pega essa autoridade de Jesus e reconhece. E aí Jesus diz para ele, eu vou dizer para vocês que eu não vi fé como esta, nem mesmo em Israel, nem mesmo no meio do meu povo, que tinha e conhecia a palavra de Deus. Forte isso. E ele diz o seguinte, eu vou dizer para vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac, Jacó e no reino dos céus. Sabe o que Deus está dizendo? Porque os judeus eles pensavam que a salvação seria somente para eles. E aí Jesus está dizendo exatamente isso aqui, falando o seguinte, olha, só que não. Só que não. A salvação vai vir de tudo quanto é canto da terra, do Oriente, do Ocidente, vai vir de tudo quanto é lado, sabe por quê? Porque muitos crerão e se assentarão, sabe, junto com aqueles que também creram no passado e viveram no passado para viver para Deus. Que top isso! Então, Jesus está dizendo que eu e você, quando cremos em Jesus e vivemos para Jesus e, sabe, obedecemos aí a sua direção de como nós vamos viver para agradar ao nosso Deus Pai, uau! Ele está ensinando para a gente que nós somos essa promessa que, olha só, Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já tinha prometido que muitos iriam se aproximar e estarem juntos com aqueles que serviam a Deus em verdade. Que legal, que legal. Eu e você fazemos parte disso. Isso é emocionante. Por isso a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã ou que saiu hoje. Porque ela fala dos assuntos que já estão acontecendo. A história hoje só relata aquilo que a Bíblia já disse que ia acontecer e está acontecendo tudinho. Por isso, precisamos desenvolver a nossa fé no nosso Salvador, no nosso Senhor Jesus. Isso vai ajudar demais a nós enfrentarmos as dificuldades da vida, enfrentarmos os problemas que surgirem com muito mais firmeza, com muito mais convicção e sabendo que Deus está conosco, podendo com uma palavra mudar a nossa história. Uau! Que história maneira a de hoje também. Muito bem. Então, olha só, o que eu vou fazer agora? Eu vou pedir para você, tá? Vou pedir para você fazer o seguinte. Eu vou compartilhar aqui a tela aqui para nós. Presta atenção. Muito bem. E aí você vai fazer o seguinte. Vou passar aqui, vou escrever aqui. Vai ficar bem legal, que aí você não precisa ficar com muito problema. Vou botar aqui só para te dar uma revisão no assunto de hoje.
E vou botar assim, ó. Ok? Muito bem. Isso aqui são perguntas que você vai responder, tá ok? Deixa eu botar mais um espacinho aqui, para ficar mais fácil. E aqui... Muito bem. São 3 perguntinhas, tá? 3 perguntinhas básicas. Aqui, ó. Beleza, assim ficou melhor. 3 perguntinhas básicas para a gente poder fazer aí tudo isso. E beleza. E sabe o que aconteceu? Aquele jovem, aquele servo, na verdade, foi curado porque Jesus liberou a palavra e ele disse exatamente isso. Jesus foi lá e disse para o centurião, falou assim, vai embora agora. Vai embora, e porque o teu servo já está curado. Uau, que legal, hein? Olha só, olha só. Então, é muito importante a gente poder entender que quando Jesus ele entra em cena, ele opera milagres, maravilhas, e esse homem teve uma fé muito grande, ele acreditou muito na palavra de Jesus. E quando ele chegou, o servo dele estava curado. E quando ele foi pesquisar, quando ele foi ver exatamente o horário que ele foi curado, ele descobriu que foi no horário que ele estava com Jesus. Que isso, hein? Que isso? Muito forte, muito forte. Ok? Deixei aqui então essas perguntinhas aí só para dar uma revisada básica e para a gente ir aqui prosseguindo, acreditando que Jesus continua sendo o mesmo Deus, o mesmo Senhor, que cura, que liberta e que abençoa as vidas apenas com uma ordem. Acredite nisso, acredite na palavra de Deus e nós vamos estar crescendo e progredindo na vontade do nosso Pai do céu, tá bom? Bem, tio Júnior vai ficando na nossa aula de hoje por aqui. Um beijo na bochecha, Deus te abençoe e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau. Fique com Deus.